Paulo Henrique fosse outro lateral que já tem uma certa grife, dando aquele passe de calcanhar, os programas esportivos estariam rodando o tempo inteiro o passe que o Paulo Henrique conseguiu arrumar para o Ryan. Porque o primeiro gol sai justamente do Hugo Moura, conseguindo tabelar com o Tietê, ele acerta um passe diferente, quebrando linha, até surpreendente para a qualidade do Hugo Moura, mas isso obviamente também tem muito a ver com o Fernando Diniz. E aí o Paulo Henrique, como solução para quebrar a linha defensiva do São Paulo, o que ele faz? Um passe de calcanhar, de costas, que quebra a segunda linha do São Paulo e deixa o Ryan em condições de conseguir um 1 contra 1. Quando ele consegue um 1 contra 1, e isso tem muito a ver também, até para quem só enxerga o jogo com bola, repara só no gol, repara só no lance do Verratti. No momento em que o Verratti consegue puxar o Arboleda, o zagueiro central de São Paulo, ele faz o facão, o Verratti, puxa o Arboleda e o Ryan só tem um personagem na frente dele. Justamente abrindo espaço que saiu o gol do Ryan, pelo meio. E aí, cara, olha quantos mecanismos legais, e eu sempre falei isso aqui. Pô, cara, eu não estudo futebol para falar de tragédia. Eu não estudo futebol para ficar falando de vergonha, de postura, de vontade. Eu estudo futebol para a gente falar sobre jogo, forma que ganhou. E confundir isso com o Vasco não precisa de reforços. O Vasco precisa de reforços. O Vasco necessita de mais jogadores. Pelo menos 3, 4 aí, para poder compor esse elenco e continuar fazendo o Vasco ter o nível de intensidade que essa equipe teve hoje. Porque não vai ser sempre que o Vasco vai ter 10 dias para poder descansar. Não vai ser sempre que vai estar todo mundo bem fisicamente como o time esteve hoje. Então, trazer reforços é essencial para o Vasco. É essencial. Porém, é muito gratificante, na minha visão, não só como analista, como jornalista, mas de torcedor, saber que o Vasco, primeiro, apresentou um grande futebol contra o São Paulo no Morumbi, coisa que era um problema do time. 13 anos sem ganhar do São Paulo no Morumbi. 13 anos. E vou repetir, não é que o Vasco tenha ganhado. O Vasco massacrou o São Paulo. O São Paulo não respirou no jogo. E o gol que fez foi por um erro individual do Pumita, que é muito fraco na marcação. E é por isso que o Paulo Henrique é titular do Vasco disparadamente. Então, quando eu digo isso, tem que usar a parada para continuar evoluindo e para trazer jogador. Continuar evoluindo e trazer jogador. E torcer para que todos se recuperem. Torcer para que todos consigam estar 100% para o que o Vasco tem de desafio pela frente. Porque já pega o Botafogo no primeiro jogo de julho, e um Botafogo que vai vir forte, apesar de estar vindo do Mundial, vai vir forte pelos reforços que está conseguindo fazer. Vai ser um jogo difícil. E depois já pega o Independente Del Valle, que vai ser um jogo talvez mais difícil ainda. Fora de casa, primeira partida dos playoffs da Copa Sul-Americana. E é isso, cara. Só elogiar, eu não tenho a informação. No momento que eu tive a informação, eu já tinha tido a informação mais cedo, construí o texto, fui confirmando com fontes, confirmando. Assim que a última fonte me deu a confirmação, eu soltei para vocês que o Admar Lopes seria o novo diretor de futebol do Vasco da Gama, o português, de 41 anos, e o Vasco, meia hora depois, acabou soltando a confirmação. Até achei que ia demorar mais um pouco, e até por isso que ele vai chegar só na semana que vem, mas que bom que foi rápido, que bom que se resolveu rápido também, e eu acho que é um cara que sai da caixinha. Ah, Pedrosa, porra, é ótimo! Gente, se eu falar para você que eu acompanhei o Admar Lopes no Bordeaux e no Boa Vista, eu vou estar mentindo. E eu não sou de mentir para vocês. Agora, quando você para e olha o currículo desse cidadão, é um currículo de respeito, principalmente no mapeamento de mercado, que é algo que o Vasco faz nos últimos tempos de uma forma muito precária. O Vasco, nos últimos 15 anos, ele torra dinheiro em jogador à torta e à direita. A rotina do Vasco é contratar jogadores que não dão certo. São raros os que dão certo. São raros os Nunos da vida, como é o Nuno Moreira. Então, essa melhora, trazendo um profissional que foi scout do Porto, scout do Mônaco, e que montou um grande Mônaco junto com o Luiz Campos em 2016.
campeão francês, chegou à semifinal de Champions, com vários jogadores gabaritados. Que chegou depois ao Lille, que inclusive levou o Léo Jardim para o Lille. Virou coordenador no Lille. Diretor de futebol no Boa Vista. Diretor de futebol no Bordeaux, tudo bem. A carreira dele, o lastro de diretor de futebol dele é muito pequeno. Não dá pra gente avaliar muito. E ser um diretor de futebol, ele tem várias e várias valências. Ele tem que ter várias e várias valências. Ele tem que ser um bom gestor, ele tem que ser um cara bom de grupo, ele tem que ser um cara que sabe de contrato, que tem muitos contatos também, enfim, sabe negociar, mas o scout, quando o cara é scout, ele não fica só mapeando o jogador no computador. Ele liga. Porque o scout completo, o que ele faz? Porra, eu quero contratar aqui, ó. Vou falar com o Robson de Souza. Porra, quero contratar o Robson de Souza. Aí ligo pro empresário dele. Opa, tudo bem? Irmão, eu observei teu jogador. Teu jogador é muito bom, ponto esquerda, um cara interessante, mas eu queria saber mais informações sobre ele. Qual é o histórico de lesão, se esse cara está disposto a vir para o Vasco, qual é o salário dele, se vocês estão dispostos a negociar, o que vocês acham, se o clube libera ou não. Então, o scout, muitas vezes, ele tem um papel crucial nesse tipo de negociação. Então, eu acho que ele aprendeu muito, principalmente ao lado do Luiz Campos, que é um dos maiores diretores de futebol aí desse esporte mundialmente. Inclusive, hoje ele é conselheiro do PSG, que é o melhor time do mundo, e que conseguiu mudar o seu perfil de contratação e conseguiu chegar à final da Champions League, conseguiu massacrar o Inter de Milão com um perfil totalmente diferente. Claro que o Luiz Henrique tem muitos méritos, mas eu gosto dessa globalização. Eu gosto dessa troca. Eu prefiro o Admar, mesmo sendo uma aposta, do que trazer Bruno Spindel, do que trazer Freeland, do que trazer diretores que a gente sabe que são mais do mesmo. Eu prefiro um cara que tem um mapeamento de mercado mundialmente falando, que sabe lidar com atletas, que sabe o que é um atleta em potencial. Esse cara, quando ele tem 15 anos de experiência nesse mercado, ele sabe exatamente até a precificação dos atletas. Quanto o Ryan vale? Quanto o Ryan vale para vocês? O Ryan já valeu, para o Vasco, 12. Para mim, o Ryan sempre foi um jogador, antes do Fernando Diniz, que valeria uns 15. Mas quanto o Ryan vale hoje? 20? 25? 30? Eu não sei. Mais de 20 ele vale. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa analisando um pouquinho sobre o que foi Vasco da Gama e São Paulo, né? O último jogo do Vasco, até mesmo antes do início da Copa do Mundo de Clubes. Jogadores estão de férias e a informação que chega é sobre Admar Lopes. Vamos atualizar aqui, segundo informações do canal Atenção Vascaínos, é sobre a chegada do novo diretor do Vasco. Vamos lá. No Rio, o novo diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, estará amanhã de manhã no Rio de Janeiro e trabalhando. O português vem na bagagem com os assuntos envolvendo contratações e renovações de contrato, além de definir algum jogo para a preparação do time, ou seja, algum amistoso. O possível amistoso contra os alemães Bayer Leverkusen, né, do Bayer Leverkusen, ficou inviabilizado por falta de datas. Portanto, Admar Lopes estará chegando amanhã, ou seja, terça-feira, dia 17 de junho, Admar Lopes vai estar chegando ao Rio de Janeiro e com certeza você vai saber tudo aqui em nosso canal. E sobre agora o nome que eu destaquei para vocês na arte do vídeo é sobre um atacante chamado Lucas Cepeda. Isso mesmo, o Vasco estaria interessado no atacante Lucas Cepeda do Colo-Colo e também da seleção chilena. A informação aqui é do Palco do Esporte, vou estar passando para vocês. O Vasco é um dos interessados em Lucas Cepeda. Inclusive, já fez contatos iniciais com o staff do atleta. Clubes argentinos e de segundo escalão da Europa também já fizeram sondagem para saber a situação do atacante de 22 anos. E a ideia seria o Vasco até mesmo, quem sabe, envolver jogadores
para que pudesse fechar com esse atleta. Você conhece Lucas Cepeda, sim ou não? Quero saber a sua opinião. Eu não conheço muito bem sobre ele, mas, assim, pelo pouco que conheço, o destaque que ele vem tendo no Colo-Colo é gigantesco. Vou até buscar rapidamente para vocês sobre a carreira dele em questão de números nessa temporada. É um jogador que vem jogando bem. É um jogador que é levado como uma joia do futebol chileno. O Lucas Cepeda, para vocês terem ideia, ele tem vínculo até dezembro de 2026. Está avaliado em 2,5 milhões de euros. E ele tem 9 jogos, 2 gols e uma assistência em 2025. Na última temporada, em 2024, fez 20 jogos, 3 gols e 4 assistências. Os números ali interessantes para quem aponta. E você, aprovaria ou não o Lucas Cepeda? Acha que seria uma boa no Vasco, sim ou não? Quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Deixe like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!